Tira. O amigo não tarda em atendê-lo e, sugerindo uma caminhada pelos arredores, ambos estabelecem uma longa conversa. O que eu não consigo entender, amigo, é como eu podia me sentir intimamente ligado à imagem daquele homem. Ao mesmo tempo em que ele se projetava no quadro da minha mente, eu me sentia dentro dele, como se nós dois fôssemos um só. Como se eu estivesse fisicamente naquele lugar. Isso é possível ou é um artifício fantasioso de minha mente? O instrutor explana com calma, não é sua imaginação. Você retornou no tempo e vivenciou uma vida passada. Mas de que jeito? Foi uma expansão de sua consciência cósmica. Você poderia apenas visualizar tudo como mero espectador. Porém, seu espírito se projetou naquela época e, sendo assim, participou novamente dos acontecimentos que ocorreram, vibrando com os mesmos sentimentos que possuía naquele período de experiência terrena. Bem, isso explica o que senti. Mas, poderia vivenciar outras situações. Com certeza, gostaria de saber como eu fui naquele tempo e ser a mesma minha mãe que ali também se encontrava. Você pode retornar quantas vezes desejar. Desde que seja para auxiliá-lo no seu progresso espiritual. Não apenas por simples curiosidade. Este sentimento não é cabível neste plano. Mas, então, como fazer, se eu confesso que estou tomado de curiosidade? Que grau de curiosidade? Vontade simplesmente de viajar pelo tempo. Bem, isso é realmente muito interessante. Mas, não é isto que estou querendo. Eu preciso tirar uma dúvida que está me deixando confuso. Que tipo de dúvida? Sabe, amigo? Parece que o Joaquim e a Francisca acabaram se casando, e ele se interrompe, demonstrando a confusão que está sentindo. Mas, se isso aconteceu, por que o casamento deles o deixa tão perturbado? Ora, meu amigo, se eu fui casado com a Francisca naquela vida, como nessa última encarnação nós fomos mãe e filho. Isso não é incestuoso. O instrutor sorri, olhando com compreensão, em absoluto, irmão. Incesto é quando na experiência física terrena existe um relacionamento sexual entre pais, mães, filhos e irmãos. As leis que regem a experiência na matéria, para que o ser humano evolua de sua origem animal, coíbem tal união, incluindo-a nos costumes animais a serem abolidos da humanidade, rumo a um estágio mais elevado. Assim como os proclamados pecados, roubo, assassinato, adultério e outros tantos enumerados nos 10 mandamentos de Moisés, estabeleceram a lei da moral, orientação divina para a evolução do ser humano. Isso esclarece sua dúvida, mais ou menos. Porque continuo achando estranho ser casado com uma mulher em uma determinada encarnação e numa outra ter com ela uma vivência de mãe e filho. Vou explicar. Em primeiro lugar, o espírito não tem sexo. A prática sexual na humanidade é ainda uma extensão da vida animal, para a reprodução dos seres. Sendo assim, a procriação dos seres humanos continua sendo através do ato sexual, normal nessa etapa evolutiva. Entretanto, como nesta mesma etapa, o ser humano está aprendendo a amar. Amar conforme os ensinamentos de Jesus, Mestre Divino, que veio à Terra para implantar a lei do amor. Este mesmo amor tem que ser vivido em todas as suas formas, materna, paterna, filial, fraternal, em diferentes encarnações, para que o ser humano alcance o grau evolutivo necessário à sua evolução. Sendo que, a expressão maior desse sentimento na Terra é o amor materno, que é de suma doação. Pelo sacrifício da reprodução, pela dedicação ao auxílio no crescimento do filho, pela incondicional ligação afetiva, torna-se o mais puro sentimento humano a ser desenvolvido. Entendeu agora? Sim, foi clara a sua explicação. Então, sendo assim, eu gostaria de me conhecer melhor. Pois, se existem mesmo as várias e diversas vidas de aprendizado, gostaria de tomar conhecimento de meus atos em existências passadas. Dessa maneira,
Talvez eu possa compreender melhor o porquê de eu estar atualmente neste desterro. Concorda comigo? O instrutor, direcionando um olhar analítico, responde num sorriso: se este é o seu desejo, eu aprovo. Analisar as próprias atitudes é um bom início para um desenvolvimento espiritual mais rápido. Vejo que você está aprendendo depressa, então, quero tentar outra vez. Apenas gostaria que fosse um processo mais rápido e fácil para uma análise profunda. Isso é possível. Sim. Ao invés de você se projetar no tempo, apenas observe os acontecimentos. Não se deixando acoplar no corpo que usou naquela experiência de vida, não penetrará nos sentimentos. Será somente um espectador atento. E como posso fazer isso? Faça igual à última vez. Deitando-se na cama, concentre-se, pedindo proteção à espiritualidade de luz no retorno ao passado. Direcione sua mente para a época que desejar, porém evitando envolver-se emocionalmente. E, percebendo o desejo do amigo em conseguir seu intento o mais breve possível, o instrutor dá por encerrada a caminhada. Já de volta ao seu quarto, Arnaldo segue exatamente a orientação recebida. Os últimos fregueses estavam se retirando da taverna. Um deles, completamente bêbado, sai amparado pelos amigos que, por sua vez, também se acham cambaleantes, demasiadamente alegres. Joaquim agita as mesas em desordem e, em seguida, vai conferir o dinheiro ganho. Esse novo vinho está me dando um lucro bem maior. A qualidade não é tão boa quanto o outro, mas o ganho é melhor. Satisfeito, ele fecha a porta dianteira da taverna e se retira para sua casa nos fundos do estabelecimento. Francisca. Hoje, a tarde e a noite foram bem mais lucrativas, e exibindo orgulhoso o dinheiro recolhido, afirma alegre: do jeito como as coisas estão indo, em breve poderemos arrumar uns cômodos para o Antônico se casar com a Ernestina. A mulher, que estava acabando de preparar um prato de comida para ele, comenta sem compactuar da mesma euforia do marido: apressar o casório do Antônico é muito bom, Joaquim. Sou muito grata por tudo que tu tens feito para o meu filho. Mas, colocando o prato sobre a mesa, ela fala em tom de dúvida: não sei se é certo ganhar mais dinheiro burlando os fregueses. Ora, deixa disso, mulher. Não estou burlando nada. Sirvo bom vinho no início, mas depois que os gajos já estão meio embaralhados sem saber o que estão bebendo, eu sirvo o outro mais barato. Que mal há nisso? Eles nem sentem a diferença. Mas Joaquim, eu vejo como eles voltam para casa. Nem conseguem andar direito. Não vês que eles ficam moles para o trabalho no dia seguinte? Coitadas das mulheres deles. Ora, minha Francisca, isso é um problema deles, não meu. Bebem porque querem. O que eu tenho a ver com isso? Joaquim, colocando as mãos na cintura, o recrimina. Às vezes não te entendo. O Manuel, por exemplo, é teu amigo desde menino. E tu, em vez de ajudá-lo a se livrar da bebida, tu fazes o homem afundar a cabeça no caneco. De tuas ideias, mulher. Eu gosto muito do meu amigo, mas ele gosta mais de beber do que qualquer coisa. O que eu posso fazer? Pois eu acho que tu gostas mais de dinheiro que do teu amigo. Irritada, Francisca encara o marido que continua a comer impassível. Ó Virgem Maria! Tem horas que não dá pra falar contigo. Não me ouves. Olha, Joaquim. Tu és um homem bom. Bom pai e bom marido. Não te apercebes que isto que tu fazes não é justo, nem é correto. Antes que ele possa proferir qualquer palavra, um choro de criança se faz ouvir nesse momento e a mulher, sem nada mais a dizer, parte ligeiro em direção aos quartos. O taverneiro, terminando a comida, pensa contrariado: mulher não tem miolos. Como é que eu posso sustentar 4 filhos, mais a minha velha mãe, se não ganhar mais dinheiro? Essa ideia da Francisca só pode ser coisa do padranteiro.
O safado não tem filhos nem mulher para dar comida. Vive só do dinheiro da paróquia. Isto é, do dinheiro que nós temos de dar para a igreja. Arnaldo, vendo e ouvindo isso, sente-se angustiado, desfazendo a visão. Mas era assim que eu pensava e trabalhava. Ó céus! Eu era um negociante picareta e um falso amigo. E procurando analisar sem emotividade, chega a uma conclusão amena, porém. Pelo visto eu era um bom chefe de família. Cuidava de um filho, acho que com feição, que não era meu. E pelo que eu vi, parece que eu era bom marido também. Entretanto, decidido a descobrir mais sobre a sua personalidade daquela época, volta a se concentrar, retornando novamente àquela existência. Joaquim e Francisca estavam acompanhando um enterro. Cabisbaixo, ele pensava tristemente, acho que a Francisca tinha razão quando falava que eu não era um bom amigo. Porque, se eu fosse mesmo um bom amigo pro Manuel, não vendia bebida pra ele. E suas feições demonstravam seu sentimento de pesar. O judeu médico, que andou por aqui, disse que o fígado dele estourou de tanto beber. Porque eu não dei ouvidos a Francisca. Enquanto Joaquim olhava o caixão descendo à sepultura, as imagens dos tempos de criança e adolescência surgiam claras em sua lembrança. Meu amigo. Fomos Peralta juntos. Juntos também nos poucos estudos que tivemos. Nesse instante um tímido sorriso aflora aos seus lábios, e as nossas molecagens quando descobrimos o que podíamos fazer com as moçoilas. A partir daí ele tenta conter as lágrimas que começavam a enevoar seus olhos. Perdão, meu amigo, por ter ajudado a que tu te afogasses na bebida. O padre estava rezando, mas ele nada escutava, perdido em suas recordações. A custo consegue controlar a emotividade. Entretanto, dentro do peito a dor se fazia sentir, não devia ter deixado. Mas agora é tarde. Tu, gajo safado, tás indo embora, mas tás me deixando com esse aperto na consciência. O coveiro inicia a cobrir de terra o caixão. Joaquim mentalmente se despede sofrido, porém irreverente, como costumava ser ao lado do Manuel. Que Deus te receba bem, meu amigo. Que São Pedro te faça uma festança com os anjos tocando flauta. Porém, sem se conter, ele sorri novamente. Mas, gajo safado, não sei se é desse tipo de companhia que tu vais gostar. Espero que tu encontres umas anjas bonitas, cantando um fado só pra ti. Ouvindo os pensamentos de Joaquim, Arnaldo cai na risada, saindo do transe. Ora, pois, eu devo ter aprontado muito com esse meu amigo, nos tempos de garoto. Mas, por onde andará esse cara? Gostaria de saber dele. Mal acaba de pensar assim, surge em sua mente o rosto do seu instrutor e, admirado, percebe a semelhança existente entre este Manuel. Incrível! Como não percebi isso antes? Bem, na verdade eu não me lembrava da fisionomia do meu antigo amigo. Ó céus! Será ele mesmo? Bem, vou tirar isso a limpo tão logo ele venha me ver. Porém, animado com tal hipótese, ele decide retornar de imediato ao passado. Entretanto, uma sensação estranha se apodera dele repentinamente. Uma dor tão forte como se uma faca afiada cravasse em seu coração. E, com nitidez, surge em sua mente a figura de Mariana denotando grande sofrimento. Atraído pelo pensamento da esposa, Arnaldo surge aturdido, em um tribunal de justiça. Mariana, cabisbaixa, acabava de ouvir sua sentença. Seus olhos brilhavam em virtude das lágrimas que ela, corajosamente, procurava conter. Por ser ré primária, fora condenada apenas a 3 anos de reclusão pela morte do marido. Ao seu lado, o advogado, sentindo a frustração da derrota, fala condoído: perdoa-me por não ter podido inocentá-la. Eu fiz o que pude, Mariana, eu sei disso, Fernando. Mas, dentro de mim algo me dizia que eu seria condenada. Você não tem culpa. Na verdade,
Eu sou culpada. Os pais se aproximam desesperados. A mãe chora abraçada a ela, fazendo com que Mariana não consiga mais conter o pranto silencioso. A guarda feminina, exigindo licença, algema Mariana para conduzi-la ao presídio. Vendo a filha sendo levada, a mãe se abraça ao marido, chorando desconsoladamente. Mariana vira-se para trás, consolando-a. Eu vou ficar bem, minha mãe. O tempo passa depressa, e nada mais pode dizer, pois é puxada pelo braço. O pai, revoltado, dirige-se ao advogado. Você fracassou. Minha filha é inocente. Você afirmava sempre que ela não seria condenada. E agora? Profundamente triste ele se explica, mas o testemunho do segurança do clube, que eu tinha certeza de que fosse inocentá-la, surtiu efeito contrário junto aos jurados. Eles a consideraram irresponsável. Além do que, o promotor com a tese de que Mariana, atormentada pelas situações de violência ao lado do marido, certamente tentara colocar um ponto final na sua vida infeliz, cometendo concomitantemente suicídio e homicídio. Eu tentei, Dr. Gustavo, eu me esforcei. Mas sem testemunho, sem provas, não consegui refutar tal argumento junto aos jurados. Era somente a palavra dela quanto ao acontecido e o júri duvidou de sua veracidade. Arnaldo, presenciando toda aquela cena, sentindo-se impotente, entra em desespero. Sua vidência então se desfaz e ele se vê de volta a seu quarto. Inconsolado, agita-se andando de um canto para o outro naquele exíguo espaço, qual uma fera enjaulada, bradando em voz alta: Mariana, meu amor. O que eu fiz com você? Presa, minha querida. Presa por minha culpa. Minha imperdoável culpa. Aos poucos o cansaço foi tomando conta dele e, chorando, deita-se na cama elevando seu pensamento em uma prece: Jesus, eu não tenho perdão. Que eu sofra muito mais neste lugar horrível para que minha Mariana seja poupada de maiores sofrimentos. Uma luz violeta mais intensa desce da claraboia iluminando o pequeno aposento. Uma quietude o envolve e ele ouve a voz de seu pai. Filho, sua culpa foi grande, mas o perdão divino é imensurável. Se você deseja sinceramente ajudar sua esposa, cumpra o seu karma evoluindo cada vez mais. Todo auxílio e todo amor que direcionar aos seus semelhantes, serão revertidos em bálsamo para o sofrimento de Mariana. Ela também está resgatando erros passados e sua pena se transformará em crescimento espiritual. Ela já está tomando consciência disso. Faça sua parte, filho querido, que Jesus iluminará seus passos. Tais palavras de seu pai amenizam a angústia que oprime sua mente e, agradecendo o amor paterno, prometendo reformar seu íntimo, Arnaldo cai em um torpor profundo, projetando-se novamente no passado distante. Os negócios de Joaquim prosperaram bastante no decorrer dos anos. Ao lado de sua taverna ele instalara um pequeno armazém onde se vendia de um tudo, do qual Antonico era o responsável. A taverna continuava a mesma, com Joaquim trapaceando o vinho. Era um reduto de beberrões. Tudo isso Arnaldo observava como espectador. Antonico, fala Francisca entrando no estabelecimento, vim buscar o quarto de ovelha que teu sogro te mandou. A Ernestina se acha muito atarefada com os petizes e me pediu para fazer o assado. O filho se apressa a entregar o saco de aniagem contendo a carne da ovelha. Mãe, tu nos ajudas demais. A visita é para nós e afinal os pais são da Ernestina. Ela é quem tinha de fazer tudo e não ocupar a ti. Ora, meu filho, o que me custa? Eu sei o quanto é difícil cuidar de um neném novo, imagine um par deles. Tu mimas demais a minha mulher. Ora. Pois ela é mais uma filha que recebi além das tuas irmãs. Falando assim, Francisca vai se retirando. Quando leva um encontrão de um homem que entrava esbravejando, esta venda aqui é uma trincheira de ladrões. Surpreso,
Antônico olha parvalhado para o freguês enfurecido. Imediatamente, Francisca, erguendo o saco que levava, se interpõe entre o filho e o homenzarrão. Quem tu pensas que és para duvidar da honestidade do meu filho? O homem, empurrando-a para o lado, exclama mais raivoso ainda: não te metas, mulher desaforada. Isso é assunto de homem para homem. Antônico imediatamente sai de trás do balcão, avançando para ele, seu covarde, metido a valentão. Investindo contra uma senhora, seu estúpido. Seja macho e ir em frente a mim. O outro, bem mais robusto que Antônico, não se faz de rogado e aplica-lhe um soco no estômago, fazendo com que o rapaz se dobre de dor. Francisca, desesperada, dá com o pesado saco nas costas do agressor. Este, virando-se, procura conter sua raiva perante a ela. Dona Francisca, se aquiete, não quero magoá-la. Já nos conhecemos faz tempo. Mas preciso dar uma lição ao teu filho que está me roubar no peso das mercadorias que me vende. Ela retruca indignada: meu filho não é nenhum ladrão. Isto é uma mentira. Ele é um negociante honesto. Antônico, sem conseguir reagir ainda em virtude do violento soco que levara, tenta interferir verbalmente: mãe, isso é assunto meu. Por favor, vá para casa. É o melhor, Dona Francisca. É o melhor a fazer. E, dirigindo-se a Antônico, continua acusando-o: eu já desconfiava que o peso do que eu comprava aqui não me parecia ser o certo. Resolvi, então, pesar as minhas últimas compras na balança do meu vizinho Mustafá. Nada estava de acordo com o que paguei. Nem a batata, nem o arroz, nem o feijão. Tudo faltava. Isso não é possível. Torna a interferir Francisca revoltada: a balança do teu amigo é que está a pesar com defeito. Defeito, uma ova. Eu quero ver a balança dessa espelunca de perto. E, sem dar tempo ao Antônico de impedi-lo, entra rápido atrás do balcão, examinando com cuidado o objeto em questão. E descobre que este realmente estava adulterado. Francisca olha estarrecida, enquanto balbucia: só pode ser um defeito que nos passou da vista. Defeito coisa nenhuma, minha senhora. Seu filho é um ladrão safado. Voltando-se para este que, igualmente estarrecido, nada dizia, brada furioso: quero todo o dinheiro que lhe paguei ainda agora. E vou ficar com as mercadorias pelo que me roubaste nas outras vendas. Antônico, apesar de afirmar sua inocência, dizendo que desconhecia a falcatrua, não tem outro jeito a não ser devolver o dinheiro que recebera. Não te levo para a prisão porque admiro a tua mãe, que conheço antes de tu nasceres. E se retira afirmando nunca mais entrar ali, porém, outros mais saberão o que se passa aqui. A essa altura, Francisca, chorando envergonhada, briga com o filho: como pudeste fazer tamanha trambicagem? Não foi assim que eu te ensinei. Estou muito decepcionada contigo. Porém Antônico, igualmente humilhado, consegue apenas formular: juro que eu não sabia disso, minha mãe. Estou usando esta balança, assim como está agora, desde que a ganhei de presente do padrasto. Francisca fica sem resposta. Sentindo uma onda de revolta a envolvê-la por inteiro, ela se retira furiosa para casa, bradando para si mesma: eu devia ter desconfiado que isto só podia ser coisa do safado do Joaquim. Ah, Joaquim! Tu vais me pagar agora. Ora se vai. Arnaldo, assustado com o que vira em seu estado de torpor, retorna à sua consciência presente, sendo desfeita a visão. E, envergonhado, reconhece: eu fui mesmo um safado naquela vida. Fazer tamanha indignidade com um rapaz que confiava em mim como um pai. Não quero ver mais nada dessa minha vida. E, lembrando-se que seu instrutor fora seu amigo naquela existência, resolve pedir que venha a seu quarto, a fim de perguntar sobre tudo o que acontecera com ambos naquela época. É verdade, meu irmão.
Nós dois éramos muito amigos, crescemos juntos. Então é verdade também que eu favoreci o seu vício pela bebida. Nem tanto, meu amigo. Eu fui fraco. Você não me obrigava a beber. Apenas facilitava o consumo, então eu não lhe cobrava pelo que bebia. Pelo contrário. Eu lhe pagava muito bem para ajudá-lo no seu negócio. Mas, por quê? Surpreende-se Arnaldo. Porque gostava de você. Crescemos juntos na mesma casa. Você era filho dos empregados que serviam a meus pais. Não se lembra disso? Sinceramente não, responde Arnaldo cada vez mais impressionado. Minha família não fazia parte da nobreza, mas meu pai era um alto militar da Guarda Imperial e nós vivíamos com fartura. Realmente não consigo memorizar tal situação. Entretanto, uma fugaz lembrança soma à sua mente. Espera. Acho que de sua mãe estou me recordando um pouco. Era uma mulher bonita, sempre sorridente. Não era assim? Assim mesmo, lembro-me agora. Acho que eu devia estar com uns 13 ou 14 anos. Ah! Vejo nítido em minha mente. Estava ajudando minha mãe a limpar a sala de visitas quando Dona Inês. Era esse o nome dela, se não estou enganado. Sim. Era esse mesmo, confirmo ao amigo. Bem. Ela me chamou dizendo, tu és um bom menino. Um dia vou te ajudar a ser independente. Tu mereces. És um fiel amigo de meu filho. Sim. Recordo-me bem. Mas do seu pai não me vem nenhuma lembrança, talvez porque ele pouco ficava em casa. E depois, ele morreu antes que eu completasse os 20 anos. E foi nessa época que minha mãe resolveu cumprir o que lhe prometeram um dia. Ajudou a montar aquela taverna. Ela gostava muito de você. Não se lembra mesmo? Ah! Agora sim. Ela falou que eu precisava ganhar dinheiro para sustentar meus pais na velhice. Porém, o entusiasmo pela recordação deu lugar a um sentimento de remorso. Mas, então, eu era mais cretino do que imaginava. Que ingrato eu fui, nem tanto. Eu é que ao invés de trabalhar, fui consumindo herança de meu pai, levando uma vida fútil, desregrada, acabando por ficar viciado na bebida, deixando minha mãe doente de tanta tristeza. Desencarnei, como você sabe, com apenas 32 anos. De tão abalada, ela nem pode ir ao meu enterro. E não se passou muito tempo, também desencarnou. As imagens agora fluíam com clareza na mente de Arnaldo, deixando-o terrivelmente arrependido. Como eu fui inconsequente, meu amigo. Você possui um grande coração. Era um amigo sincero. E eu, afundado em meu egoísmo, não lhe dei a necessária atenção. Por ambição, não prestigiei a sua amizade, procurando afastá-lo do alcoolismo, e, se levantando o amigo, pedindo perdão. Nada tenho a lhe perdoar, irmão. Eu fui o culpado de destruir a minha saúde física, interrompendo a minha vida naquela época. Mas paguei bastante por isso. De que maneira? Vindo, após o meu desencarne, diretamente para este local onde você se encontra. Penei aqui por uns 50 anos terrenos. Tudo isso? Assusta-se Arnaldo, fechado neste mísero quarto. Não, apressa-se outro a responder com um sorriso alentador, fechado no quarto. Não. Aqui, como já lhe disse, é uma enfermaria de emergência que abriga os viciados recém-chegados. As luzes que você tem visto, vindas da claraboia, fazem parte de um tratamento de desintoxicação do perispírito. Entretanto, ainda apavorado com a perspectiva de permanecer ali por muitos anos terrenos, este o interrompe. E essa desintoxicação demora quanto tempo? O que é preciso fazer? Na medida em que o espírito vai se recordando de sua passagem e aos poucos de sua vivência na Terra, como tem acontecido com você, sua consciência cósmica vai fazendo enxergar os erros cometidos. E, dependendo do grau de arrependimento dos mesmos, o espírito liberta-se do confinamento. E como foi que lhe aconteceu? Da maneira como está ocorrendo com você.
Meu arrependimento sincero me liberou desse tratamento. Mas, e depois disso, eu fui habitar uma vila um pouco mais adiante. Fui me defrontar com meus antigos obsessores, ajudando-os a se libertarem do vício da bebida que eu ajudei a manter. Arnaldo sente-se confuso com tal explicação, mas que obsessores são esses? Por que você os mantinha no vício? Eles eram espíritos que não haviam ainda conseguido se libertar dos maus hábitos de sua última encarnação, apesar do tratamento de desintoxicação. E, ao término deste, quando se viram livres daqui, esqueceram-se do arrependimento de seus erros, voltando a sentir necessidade do antigo vício. Ou seja, foram desintoxicados, mas não perderam o gosto pela bebida. E passaram a vagar pelo plano físico à procura dos fluidos astrais do álcool consumido pelos seres humanos. Como assim? Vagando pelo plano físico, sim. Mas vou explicar melhor. Quando o tratamento aqui nesta enfermaria é concluído, o espírito, ao sair, consegue visualizar ao longe a vila de que falei antes. É o momento em que ele pode optar pelo rumo que o deseja trilhar, pois nada aqui é obrigatório. Persiste a lei do livre-arbítrio. Ou ele segue adiante pelo caminho do resgate evolutivo, ou permanece vagando entre o plano astral e o plano físico. Não entendi direito. Ao desencarnar nós não permanecemos somente no plano para o qual somos atraídos. O certo seria isso. Contudo, os espíritos do plano astral de densidade umbralina, que é o caso deste lugar aqui, têm seus corpos quase tão densos quanto os físicos. E isso favorece a possibilidade de circular entre os encarnados. É uma questão de densidade corporal. Os espíritos podem descer aos planos inferiores aos seus, porém não podem alçar aos superiores por causa da densidade de seus corpos. Entendeu agora? Sim. Mas, não me disse ainda como, e por que, você mantinha tais obsessores presos ao vício do alcoolismo. Porque os fluidos astrais, que emanam da bebida alcoólica ingerida pelos encarnados, atraem os espíritos viciados. Eles satisfazem seu vício ingerindo tais fluidos. E tornam-se obsessores, porque gravitam ao redor dos encarnados viciados, imprimindo nestes, que se encontram enfraquecidos mentalmente pelo efeito do álcool, cada vez mais o desejo pela bebida. Então, veja se entendi corretamente. Quando ainda encarnados, ao nos embebedarmos, atraímos espíritos obsessores à nossa volta, prejudicando tanto estes quanto a nós mesmos. Exatamente. E somente no serviço de ajuda a esses irmãos tão comprometidos pelo vício, é que os espíritos desencarnados podem definitivamente se libertar das mazelas do vício. Mas, somente acontece isso com o alcoolismo? Não. Não apenas o alcoolismo. Qualquer vício. Seja ele das drogas tóxicas, da depravação sexual e de outros tantos aos quais o ser humano se atrela erroneamente. Contudo, o local de tratamento difere para cada um, pois este não atua, em seu estágio primário, em um mesmo lugar. E quando eu poderei optar pelo meu caminho? Quando você enxergar a vila reformatória, saberá que chegou a hora. Mas, já me demorei em demasia. Devo deixá-lo a sós, para que medite sobre tudo o que descobriu nesta nossa conversa. Que Jesus o ilumine, mas... Só mais uma pergunta. Como é o seu nome? Já posso saber? Sim. É Euclides. Euclides, surpreende-se Arnaldo, que coincidência. É o nome de meu pai. Bem, são muitos espíritos para poucos nomes. Este se despede sorrindo, fechando a porta ao sair. Sozinho, ele se aprofunda em suas lembranças, desde o momento de seu desencarne. Repassa os recentes aprendizados, memoriza as regressões que fizera ao século XVIII. Sente sua vida como se essa estivesse escrita num extenso livro, do qual apenas umas poucas páginas se abriam a seus olhos. Uma força interior o incitava a se dedicar mais à leitura desse livro por inteiro. Em dado momento,
Sua mente é atraída a uma etapa de seu passado recente e ele se vê passeando com seu pai em uma praia pouco frequentada, cuja faixa de areia branca terminava na encosta de um morro. Uma ponta de pedra adentrava pelo mar, onde as ondas se chocavam com força, proporcionando um belo espetáculo. E Arnaldo se torna um espectador atento. Filho, vamos subir na pedra para apreciar melhor a paisagem. Indeciso, este responde um tanto assustado: eu tenho medo, pai. Eu tenho medo de cair no mar. Não tenha receio, filho. Se houvesse perigo eu não o convidaria. Vamos. Dê-me sua mão. Você está seguro comigo? O menino obedece e, sentindo o coração pulando dentro do peito, vai subindo agarrado ao pai pelo estreito caminho que levava ao topo da pedra. Ao chegar lá, a visão que se descortina pela imensidão do mar azul, deixa-o maravilhado. Com o coração ainda descompassado, ele acompanha encantado o voo, em perfeita formação, das andorinhas que por ali passavam. Que lindo, pai! Elas voam tão certinho. Sim, meu filho. Elas cumprem sua meta de vida. Assim devemos nós também cumprir corretamente nossos deveres e compromissos no decorrer de nossas vidas. Arnaldo nada responde, tentando compreender o que o pai falara. Este, apontando ao longe, faz o filho estender o olhar ao horizonte. Que vista maravilhosa, não é mesmo? O menino concorda balançando a cabeça, e nós só conseguimos apreciá-la porque subimos no alto da pedra. Mas foi difícil a gente chegar até aqui, pai. Eu estava com tanto medo, porém, você agora não está mais sentindo medo, não é? Falando baixinho o filho concorda. Mas ainda sinto um pouquinho. Descer será que não é mais difícil? Não, meu querido. É só mais um desafio a enfrentar. Aí o medo vai todo embora, porque você o venceu. O menino sorri, olhando para o pai, sentindo-se forte. Eu prometo que não vou ter mais nenhum medo. Nem da minha professora, assim é que se fala. Muito bem. Estou orgulhoso de você. E passando carinhosamente a mão pela cabeça do filho, fala em tom mais sério. Procure se lembrar sempre o que você aprendeu hoje. Nunca tenha medo de enfrentar as coisas difíceis que possam aparecer em sua vida. Podemos ganhar ou perder, mas o que vale é a coragem de enfrentar de frente o que nos parece difícil. Entendeu, meu filho? E puxando-o para si, beija-o com amor. Eu amo muito, muito. Nunca se esqueça disso também. Arnaldo se surpreende com esta lembrança, por tanto tempo esquecida em sua memória. Surgira sem que ele esperasse, em uma visão tão perfeita, que as palavras de seu pai soaram com clareza em sua mente. Era uma criança naquela época. Não havia ainda completado 7 anos. 3 semanas depois desse passeio, seu pai morrera em um acidente. E só agora Arnaldo compreendia que o pai estava naquela ocasião intuitivamente despedindo-se dele. Que belo ensinamento ele quis me deixar antes de partir. Emocionado, tomado de angústia, faz uma reflexão profunda. Em que momento de minha vida eu me desviei do caminho que meu pai tentou me indicar? Olha o filhinho da mamãe. Debochavam rindo, 2 colegas durante o recreio, puxando a camisa de um outro menino e saindo em disparada, cuidada para não sujar a camisinha que a mamãe lavou. A cena vinha se repetindo seguidamente, sem que o pequeno Arnaldo reagisse de alguma forma. Tal implicância por parte dos colegas tivera início depois dele ter se recusado a continuar emprestando sua borracha sempre limpa e seus lápis sempre apontados. Organizado por natureza e, principalmente por criação, zelava por tudo o que era seu. A mãe sempre o alertava para que cuidasse bem de seus pertences. Estamos muito apertados de dinheiro, filho, precisamos economizar em tudo. Desde que seu pai partira, há 2 anos, a situação em sua casa ficara muito difícil. E igualmente também ficara a sua vida no colégio, desde o dia do exercício de aritmética, para avaliação da turma,
que a professora apresentara de surpresa durante a aula. Cara, por que não me empresta? Falou baixinho o colega, ao seu lado, para que a professora não ouvisse. Não tá vendo que eu esqueci o apontador e a borracha? Como eu vou fazer o exercício? Com receio de que este não lhe devolvesse o que pedia, como ocorrera em 2 aulas anteriores, Arnaldo se recusou a atendê-lo. E por que você não arruma tudo em casa? Minha mãe aponta todos os meus lápis. Com raiva pela recusa, o outro, se esquecendo de falar baixo, explode. Filhinho da mamãe. É a mamãe quem faz isso. Frouxo. A professora, ouvindo isso, se aproxima e, recolhendo o caderno do menino, o repreende perante a turma, colocando de castigo. A partir daí, este passara a odiar o Arnaldo e, unindo-se a um amigo, vivia atormentando-o. Na saída do colégio, os dois já o aguardavam para continuar a perseguição. Sendo empurrado com força, Arnaldo cai e sua pasta se abre, esparramando todo o conteúdo. Os meninos se afastam caçoando dele. Agora vai pedir para a mamãe arrumar tudinho, seu frouxo. Com os olhos cheios de água, sentindo-se humilhado, ele vai ajeitando suas coisas. Segue para casa, tentando não chorar. Ao chegar, a mãe, percebendo sua aflição, pede que ele lhe conte tudo o que se passara no colégio. Vou dar queixa para sua professora, amanhã mesmo. Não, mãe. Não vai lá, não, mas... Por quê? Sem coragem de contar que os meninos o apelidaram de filhinho da mamãe, ele mente. Não precisa. A professora já falou com a diretora. Eles vão levar castigo. Olhando o filho com ternura, ao mesmo tempo preocupada com sua complexão um tanto franzina, ela aconselha: bem, sendo assim não vou. Mas você tem que reagir quando seus colegas implicarem com você. Não pode deixar que isso aconteça. Tá bem, mãe. Não vou deixar mais. Contudo, sentindo sua inferioridade física, Arnaldo jamais reagiu com medo de apanhar dos colegas. Felizmente estava próximo o final do ano e os 2 meninos, por serem alunos relapsos, foram reprovados. Mudando de turma, deixaram de ser seus colegas. Com o tempo, ele se esquecera de tais incidentes. Porém, crescera sempre evitando situações que o colocassem frente a um embate. Em curtos relances, momentos assim, da infância à puberdade, desfilaram ante seus olhos surpresos, como eu fui um garoto e um adolescente covarde. Nunca tinha me dado conta disso. Como não percebi? Sempre me considerei tímido e achava que era por timidez que eu fugia de situações conflitantes. Agora vejo que era por medo, por covardia. Mas meu pai percebeu. Por isso me falou daquele jeito. Nem bem terminara de assim pensar, uma nova visão surge em sua mente. A turma da UFRJ terminava de receber seus diplomas de administração de empresas. Terminada a cerimônia, os formandos alegremente iam se dirigindo para o clube onde iria acontecer a festa de formatura. Entretanto, Arnaldo não participava da mesma alegria, sentia-se constrangido, quase envergonhado. Além das dificuldades financeiras normais, por motivo de doença de sua mãe, ele não tivera condições de arcar com as despesas da festa. Porém, para sua surpresa, um mês antes desta, ele recebera um comunicado da comissão encarregada da festa, participando que a sua parte nas despesas da mesma haviam sido pagas anonimamente e, dias depois, recebera pelo correio um cartão sem remetente escrito à máquina, desejando-lhe felicidades na sua vida profissional, que ora se iniciava. Neste momento a visão ampliou-se e Arnaldo reviu o cartão em seus detalhes. Não se acanhe por receber a minha contribuição. Sinto-me feliz duplamente porque, além de ver um bom aluno festejar seus esforços, posso assim retribuir o mesmo que me fizeram quando conquistei o meu diploma. Porém, por mais que ele pensasse procurando analisar quem havia sido o autor de tão generosa contribuição, nada conseguira descobrir. Assim,
Ao invés de se alegrar, mais deprimido ficara por seus colegas saberem que alguém havia pagado suas despesas anonimamente. Além do que, estava impedido de demonstrar sua gratidão a esta pessoa. Se o meu benfeitor não quer se dar a conhecer, certamente é porque sente vergonha de ter sido pobre um dia, pensou ele dando de ombros, mas eu engulo a minha vergonha e vou à festa. Não posso perder esta oportunidade de reencontrar a deusa de meus sonhos. Desde o dia em que conhecera Elisângela, irmã de Augusto, seu colega, durante uma festa surpresa em comemoração ao aniversário deste, Arnaldo não parara de pensar nela. Mas não tinha coragem de estreitar amizade com o colega. Tal relacionamento propiciaria encontrar-se mais humilde com sua deusa, porém a insegurança que lhe era habitual tolhia o desejo de tentar tal aproximação. Tinha receio de não ser bem recebido, uma vez que Augusto era filho de família classe média alta. A festa prometia grande animação. A orquestra era excelente quando ele chegou. Alguns pares já estavam inaugurando a pista de dança localizada no centro do grande salão. Para vencer sua timidez e constrangimento, Arnaldo dirigiu-se ao bar para tomar uma cerveja. Assim vou me alegrar. Vou vencer este meu maldito acanhamento e me encontrar com Elisângela. Certamente ela deve ter vindo com o irmão. E após 3 copos, sentiu-se animado. Circulando por entre os presentes, finalmente avistou Augusto, acompanhado da namorada e da irmã. Era a oportunidade que ele aguardava. Que sorte! Finalmente vou poder conversar mais à vontade com Elisângela. Naquela reunião nosso papo não foi muito longo, mas nos entendemos muito bem. Nesse instante um casal se aproximou para cumprimentar Augusto. Aproveitando o ensejo, Arnaldo, vencendo sua timidez, aproximou-se demonstrando satisfação ao vê-la. Contudo, ela não correspondeu ao seu cumprimento com a mesma alegria. E quando ele a convidou para dançar, Elisângela com um educado sorriso declinou do convite. Sinto muito. Meu namorado está para chegar, e, virando-se para a amiga, deu as costas para ele. Em virtude de atitude tão indelicada, Arnaldo sentiu-se impossibilitado até de se despedir. Frustrado, ia abrindo caminho por entre os convidados que se encontravam perto, quando ouviu a namorada do colega perguntando, surpresa, em voz alta, que namorado, Elisângela? Desde quando você está namorando? Imediatamente estancou seus passos, apurando os ouvidos. Rindo, a outra respondeu, ora, amiga. Esse Arnaldo não me serve. O Guto me avisou que ele não tem futuro. Show! Sai pra lá. Não quero nada com a pobreza. Essa história de amor e machopana não é comigo. Foi como se ele levasse um soco no estômago. Cabisbaixo, envergonhado, partiu em direção ao bar em busca de uma cerveja que amenizasse aquela decepção. Já estava no segundo copo, triste, sentindo-se por baixo, quando ouviu uma voz feminina ao seu lado. Mas que tanta tristeza é essa? Ao se virar, deparou-se com uma jovem bonita e sorridente e, de tão surpreso, nada respondeu, apenas conseguiu retribuir o seu sorriso. Posso acompanhá-lo? E, sem esperar resposta, esta se senta ao lado dele. Meu nome é Mariana e eu já o conhecia de longe. Como assim? Eu faço psicologia também na UERJ. Vez por outros nossos horários coincidem e nossos caminhos se cruzam. Mas você nunca reparou em mim, mas... Como isso foi possível? Ele se admira, tão linda e eu nunca lhe vi. Certamente por estar com o pensamento longe, ela responde rindo. E seu riso é tão cristalino que ilumina todo o delicado rosto. Arnaldo, extremamente comovido com esta lembrança, sai do transe. A visão se desfaz, fixando-se apenas no rosto de Mariana. Oh, minha querida! Eu quase já havia me esquecido de nosso primeiro encontro. Como você estava linda! Ele então se recorda do namoro que se iniciara naquele momento, da formatura de Mariana,
dos planos de casamento interrompidos pela morte de sua mãe, as grandes dificuldades advindas de sua doença e falecimento. E, impressionado, ele reveu em sua mente, percebendo que depois de todo problema surgido em seu caminho, ele recorria à bebida. Incrível! Nunca me dei conta disso. Mas nunca passava de 3 ou 4 copos. Também. Como enfrentar de cara limpa a falta de dinheiro e as dificuldades para arranjar um emprego para que eu possa me casar logo com a Mariana, ele assim pensava naquela época. Até o dia em que finalmente conseguiu uma vaga em uma firma de construção. Concordou com um salário bem menor que lhe ofereciam, sem regatear, com receio de perder a oportunidade de emprego. Contudo, bebeu para comemorar. Passou da conta, mas Mariana não se preocupou, pois ficar alegre de vez em quando era considerado comum naquela quadra da vida. Veio ao casamento e, com alegria, mais uma vez ele passou da conta. Mariana compreendeu seu entusiasmo e aceitou seu estado de embriaguez no final da festa. No início da vida em comum, com paciência e baseada em seus conhecimentos de psicóloga, ela procurava compreendê-lo. Ele teve uma vida muito difícil até agora. Muitos traumas que deixaram marcas profundas. Mas eu vou ajudá-lo antes que ele se torne viciado na bebida. Entretanto, chegou o dia em que injustamente, por falsidade de um colega, Arnaldo perdeu o emprego. Não reagiu, nem contestou, mas mergulhou fundo na bebida. Seu temperamento até então dócil sob a reação do álcool, tornou-se agressivo. Usando de palavreado grosseiro, quebrou objetos ao seu redor. Mas ainda não se tornara violento em relação à esposa. Assustada, Mariana percebeu que ele já se viciara na bebida. Afortunadamente, pouco tempo depois, ele conseguiu um emprego aparentemente melhor que o anterior. Contudo, dificuldades foram aparecendo e estas eram sendo compensadas com a cerveja que, a essa altura, já fazia parte de seu cotidiano. Então foi por covardia que eu perdi o rumo de minha vida terrena. Não enfrentando os problemas de frente, desperdicei todas as oportunidades que me foram oferecidas. Angustiado, ele assim comprova a sua covardia e seus medos, ao rever tudo em sua mente cósmica. Mas, por que eu agi assim? Sem motivo. Ou teria algum que não tenha percebido? Aflito, ele chama por seu instrutor amigo, que atende de pronto a um chamado. Bem, eu poderia lhe mostrar, contudo é você mesmo quem tem de procurar a razão oculta em seu passado. Meu passado? Que passado, se eu já vi tudo o que me aconteceu? Não, nem tudo, meu amigo. Retorne ao final daquela sua vivência no início do século XIX. Encontrará ali a resposta que deseja. E, sem mais, Euclides retorna a seu plano. Aflito, Arnaldo segue o conselho do amigo e mergulha em seu passado. A taverna agora era maior e estava lotada. Um jovem de uns 17 anos encontrava-se completamente bêbado e Joaquim não parava de lhe servir bebida, apesar de aconselhado por um freguês que tentava fazer o rapaz parar de beber. De repente, este começou a passar mal, enrolando a língua e sua tez emaciando e os olhos vidrando. Um tumulto foi amado. Alguém saiu ligeiro em busca de socorro e o pai do rapaz foi chamado. Esse trabalhava no matadouro da cidade um pouco afastado dali. Saiu desabalado, porém chegou tarde demais. O filho entrara em coma alcoólica e sucumbira asfixiado pela língua atravessada em sua garganta. Em completo desespero o pai avançou para o taverneiro que se encontrava aparvalhado, em estado de choque. Assassino! Seu miserável assassino! E, completamente alucinado, antes que alguém pudesse intervir, puxou do facão que levava preso à cintura, golpeando com precisão a garganta de Joaquim. Assustado, vivamente impressionado com sua atitude naquela época, Arnaldo sente em seu pescoço a dor da degola e sai do transe, não querendo ver mais nada. Contudo,
Sua mente cósmica o faz retornar ao momento de seu desencarne. E, apavorado, ele se vê atraído ao baixo umbral, em virtude de ter sido responsável pela morte do rapaz. Este período de aprendizado umbralino surge qual uma projeção em sua mente. O sofrimento e o desespero de vagar solitário em um nível tão baixo, sem noção alguma do tempo despendido, enfrentando espíritos das trevas e obsessores, foram dando-lhe a noção exata de seus erros terrenos. Não conseguia dormir e não tinha como saciar a sede que sentia, nem aplacar a fome constante que não abandonava. Compreendeu então que usufruir lucros e benefícios advindos da venda de bebidas alcoólicas, que favoreciam o vício de espíritos mais fracos, tanto encarnados como desencarnados, era um crime gravíssimo, equivalente aos crimes de morte. E seu resgate era pesado. Tendo-se conscientizando disso, o arrependimento sincero foi se instalando em seu íntimo e, em um determinado momento, foi atraído para um nível um pouco melhor. Ali passou por um tratamento severo sob a orientação de um instrutor e aprendeu a servir a seus semelhantes, ajudando-os a resgatarem os graves delitos cometidos na terra. Neste período já conseguia descansar em raros momentos de sono e, vez por outra, recebia algum parco alimento que amenizava o vazio em seu estômago. Quando então, em um determinado dia encontrou-se com o espírito do rapaz que morrera em sua taverna. Este estava completamente recuperado de seu vício pelo álcool e também se encontrava ajudando aos espíritos ainda viciados. A espiritualidade de luz, naquele momento, estava proporcionando a ambos a oportunidade de exercerem a energia do perdão. E no ato de reconciliação através do pedido de indulgência e sua absolvição, ambos se libertaram do elo negativo que os unira até então. Estavam prontos para seguirem um caminho mais leve. Porém, para Joaquim faltava ainda encontrar-se com seu agressor a fim de perdoá-lo e, igualmente, obter o seu perdão. Contudo, o resgate do pobre homem se processava em outro nível. Era necessário aguardar pelo momento exato. Quando finalmente isto ocorreu, ambos foram atraídos a um nível do plano astral, exatamente acima de onde se encontravam. Findara parte do resgate de Joaquim originado no comércio da bebida alcoólica, com suas consequências criminosas. O tempo deste aprendizado fora equivalente a 62 anos terrenos desde o seu desencarne. Um novo aprendizado aguardava no astral primário. O serviço não era muito diferente do que realizara até o momento, porém as condições de vida eram melhores. Iria prestar auxílio aos irmãos que se desesperavam, ao perceberem o erro que haviam cometido por desperdiçarem, através do suicídio, a oportunidade de ensinamento no plano físico, material. Era um grande hospital e seu trabalho se assemelhava ao de um auxiliar de enfermagem. Residia em um pequeno quarto nas dependências destinadas aos trabalhadores. Sabia que o prédio estava localizado nos arredores de uma pequena vila, mas o tempo de que dispunha fora do trabalho era pouco e destinado a um sono reparador e uma refeição equilibrada. Assim, não poderia conhecê-la de perto. Das janelas ele avistava o casario que se estendia por alguns quilômetros mais adiante. As casas eram de arquitetura simples, mas existiam flores e hortas em seus quintais. Seus habitantes vestiam-se modestamente e andavam a pé, a cavalo ou em carroças conduzidas por bois. Era uma vila tranquila e em certos momentos ouvia-se uma música vinda de lá, maviosa, sem maiores pretensões, ao som de instrumentos simples de corda. Naquele plano, os dias eram claros e as noites estreladas, e as mudanças climáticas eram semelhantes às da Terra. Podia-se até pensar que ali era um vilarejo interiorano da superfície terrena. Joaquim fez amigos entre os demais servidores, e tendo cumprido com dedicação as tarefas que lhe foram impostas, deixou de ser residente e mudou-se para a vila. Passou a trabalhar em turnos, recebendo como moradia uma pequena casa que dividia com um companheiro de trabalho.
Ambos precisavam cuidar de sua conservação, das plantas, dos trabalhos domésticos e do cultivo dos alimentos destinados à alimentação em refeições diárias, onde não se incluía o consumo de carne de espécie. Algumas poucas galinhas e uma vaca que receberam para cuidar, lhes forneciam apenas ovos e leite. Assim,